Amado, amada, eu tenho colocado sobre a experimentação da vida cristã. Como é que você desenvolve o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual? Eu tenho demonstrado que nós vivemos nos dias semelhantes aos dias de Noé, dias difíceis, dias muito conturbados, e que nós precisamos nesses dias aprender a andar com Deus. Eu demonstrei que ao nascermos de novo, nós precisamos aprender os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aquele que anda no caminho do Senhor, ele não deve seguir o conselho dos ímpios, nem se deter na roda dos escarnecedores, né? Vamos ler aqui o Salmo de número 1. E o Salmo de número 1, ele nos coloca: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você um dia foi a um culto, ouviu a ministração do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Você foi convencido pelo Espírito Santo, sentiu de entregar a sua vida a Jesus Cristo, foi à frente externando a sua decisão, mas depois da alegria daquele momento, parece que tudo voltou ao normal e aquela decisão que você tomou ao lado de Cristo aparentemente não lhe fez diferença nenhuma. Esta foi a minha experiência. Logo depois que recebi Jesus como Salvador, nos 4 anos seguintes eu não conheci nenhum cristão. Então eu tive que ir para a literatura, para os livros, e ali eu comecei a estudar os princípios elementares da doutrina de Cristo. E você precisa também, existem muitas maneiras de você fazer isto. Na igreja onde você recebeu a Jesus, geralmente tem uma aula, um curso de doutrina, ou um curso de discipulado, ou você é introduzido em alguma célula, uma pequena comunidade dentro da igreja que se reúne em suas casas durante a semana. Enfim, existem muitas oportunidades para você conhecer os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu disse que o que me deu start para buscar o conhecimento das doutrinas foi a tribulação pela qual eu passei, uma situação completamente anormal que aconteceu comigo 1 ano depois da minha conversão, e isso me fez entender que havia uma conexão entre eu ter aceitado Jesus e aquela tribulação que eu estava passando, e que para que eu pudesse compreender o que aconteceu no detalhe daquela tribulação, eu precisava conhecer os princípios elementares de Cristo. Foi quando eu tomei a decisão eu estava fazendo a faculdade de economia, transferi para a faculdade de administração, mudando de cidade. Eu estava em Niterói e fui para Dourados, em Mato Grosso do Sul, e lá em Dourados eu sabia que eu ia passar 3 anos fazendo administração para completar a faculdade, e decidi que naqueles 3 anos eu estaria procurando conhecer esses princípios elementares da doutrina de Cristo. Esse nome é extraído de Hebreus, no capítulo 6, no verso 1. Então eu me dediquei ao estudo. Eu conheci uma livraria, era uma livraria evangélica, comprei um monte de livros, mais de 100 livros, livros de teologia, livros de vida cristã, onde as pessoas contavam o seu testemunho de vida, e aí estudando os livros de teologia, estudando a história daqueles homens e mulheres que andaram com Deus, eu fui discernindo na minha própria experiência as intervenções divinas do meu dia a dia. Lembrando que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 1 em diante,
ele diz que nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, mas também devemos nos gloriar na tribulação, porque a tribulação produz uma fé perseverante, produz a perseverança produz experiências com Deus, e as experiências com Deus retroalimentam a esperança na glória de Deus. E assim eu fui retroalimentado, passando por tribulações, aprendizados, retroalimentando a minha própria fé, eu fui conhecendo a vontade de Deus. Mas para encurtar caminho para você, eu eu entendi que era muito importante estudar o tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda ambulante que Israel tinha consigo durante o Êxodo. Então, cada vez que eles paravam em um determinado lugar, eles montavam o tabernáculo. Quando eles se retiravam daquele lugar, eles desmontavam o tabernáculo. Quando o Senhor Deus deu as instruções para Israel, no sentido de edificar um tabernáculo, ele diz: me edifiquem um tabernáculo segundo o modelo que está no céu. E eu virei até vocês nesse tabernáculo e estarei presente no meio de vocês. Esta passagem está em Êxodo, no capítulo 25. Então vamos ser mais preciso na proposição do Senhor em relação ao tabernáculo. Vamos ver aqui, a partir do verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, o tabernáculo ou santuário era um lugar que Deus habitaria no meio de Israel. Então, ele era o centro do culto de Israel. Aplicado ao Novo Testamento, nós somos habitação do Espírito Santo. Nos tornamos casa de Deus. Então, se Deus habita em nós, e se Deus habitava no tabernáculo, o tabernáculo é o modelo do relacionamento de Deus para conosco. Por isso é tão importante estudar o modelo para nós compreendermos a nossa própria experiência cristã. O tabernáculo era um lugar, como se fosse um terreno cercado. Então você tem para fora do terreno, para dentro do terreno. Então, para fora do terreno seria todo mundo que nós conhecemos, para dentro do terreno seria aqueles que buscam conhecer Deus. Lembra do que a freira havia me dito? Se você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. E se a Bíblia tiver erro, você descobrir erro na Bíblia, a Bíblia não tem erro. O erro está em você. Então, dentro do tabernáculo estão aqueles que buscam conhecer a palavra de Deus. Quando você entra no tabernáculo, a primeira coisa que você encontra é um altar de cobre. Esse altar de cobre era feito o sacrifício pelo pecado. O judeu, ele pegava um cordeiro, colocava a mão sobre o cordeiro, transferia o seu pecado para o cordeiro. O sacerdote pegava aquele cordeiro, levantava colocando o cordeiro de cabeça para baixo, cortava o seu pescoço, recolhia o sangue, cortava as partes do cordeiro. Uma parte era oferecida nesse altar de cobre, a outra parte era tirada para fora desse arraial, e assim, com o sangue derramado sobre esse altar, o pecado daquele judeu que colocou a mão sobre o cordeiro era perdoado. Isso aconteceu quando você recebeu Jesus como Salvador. Você aceitou Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se você colocasse a tua mão sobre Jesus, transferisse o teu pecado para ele. Jesus morre no teu lugar, satisfaz a justiça divina e você está perdoado do teu pecado passado, presente e futuro. O Senhor cobre o teu pecado da face dele para nunca mais o enxergar.
e ele ainda lança para longe de si o seu pecado, para nunca mais ter que lidar com você com base no seu pecado. A partir daquele instante, você é justificado em Cristo Jesus e se torna filho, filha de Deus. Então, esta é a primeira parte da tua experiência cristã. Você é justificado, você é regenerado, você nasceu de novo, você, por ter saído para fora desse espaço, desse cercado e entrando dentro dele, você entrou no reino de Deus. Então, você está agora aqui dentro no reino de Deus, você é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, esta é a sua nova posição em Cristo Jesus. Depois que você recebeu Jesus como Salvador, a peça seguinte que você encontra diante de si é uma pia de cobre. Essa pia de cobre tem água. A água é a representação da palavra de Deus. A Bíblia diz, e Jesus diz que nós já estamos limpos pela palavra que ele nos tem dito. Lembre que a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. Lembre que na primeira tribulação eu percebi que eu tinha necessidade de compreender a conexão entre a tribulação e o momento em que eu recebi Jesus como Salvador, e com isso eu estudei a palavra. E aí isso significa que eu me lavei nessa pia de cobre. É um hábito estudar, ler e meditar a palavra de Deus. Depois que você passa disso, você tem aqui outros 2 cercados. O primeiro cercado é chamado de lugar santo, o segundo cercado é chamado de santíssimo lugar. No primeiro cercado, você tem um candelabro. No segundo, uma mesa e um altar de ouro. E no outro cercado, que é o lugar santíssimo, o santo dos santos, você tem a arca da aliança. Ok. Qual é o propósito? Quando você está aqui no pátio você tem o sol lançando luz sobre todo esse ambiente, menos esses 2 cercados, que eles não têm luz natural. Ok, a luz desse cercado é esse candelabro, é a luz espiritual. Então, quando você entra nesse tabernáculo, é como se você estivesse entrando para dentro de si, buscando conhecer as suas realidades interiores. Então, aqui fora está o teu corpo. Quando você entra nesse lugar, é como se você estivesse aprendendo a conhecer a sua alma. Por isso, você precisa desse candelabro, que representa a luz do Espírito Santo, dessa mesa, que representa o sangue e o corpo de Cristo, os pães da proposição, e depois você tem esse altar de ouro, aonde você voluntariamente se apresenta diante de Deus para se tornar um instrumento de Deus e entrar no lugar santíssimo. Aqui tem um véu. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo, mostrando que você tem livre acesso para o lugar santíssimo, o santo dos santos, e ao entrar aqui, é como se você entra no trono da graça. E aqui você se torna um intercessor. Você clama diante de Deus, coloca os teus pedidos diante de Deus. Então, isto aqui é a representação da jornada cristã. Você, então, precisa entender a tua justificação, a tua regeneração, a tua experiência com a palavra de Deus, a tua experiência com o Espírito Santo, a tua experiência com Cristo Jesus, a tua experiência de rendição a Deus e a tua experiência de intercessão a Deus no trono da graça. Isto significa você avançar por essa jornada e passar por esses princípios elementares da doutrina de Cristo. Que você possa aprender a andar por este caminho, a compreender esses princípios elementares, porque isso vai fazer toda a diferença em tua jornada, em tua caminhada cristã. E que assim o Senhor possa ser louvado
lhe fortalecendo, lhe instruindo e lhe fazendo caminhar nos santos caminhos do Senhor.